Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Radamés Casseb, presidente da Aegea, a maior empresa privada de saneamento do país, que alcançou em 2023 a marca de 31 milhões de brasileiros atendidos pelos seus serviços. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. Ele é graduado em informática e hoje preside a maior empresa de saneamento do Brasil, a Aegea, uma companhia que tem serviços distribuídos por mais de 500 cidades de 15 estados e atende 15% da população do país. Radamés Casseb, o presidente dessa empresa, é o nosso convidado de hoje aqui no Show Business. Obrigado, Radamés. Obrigado, Bruno, pelo convite. E eu já gostaria de começar te questionando, porque você já falou que a companhia costuma adaptar-se aos muitos Brasis distribuídos por nosso território. Que Brasis são esses que você tem encontrado por aí quando se fala de saneamento? Para mim é uma honra estar aqui no Show Business falando com você, com o teu público, de um tema tão importante que é saneamento no Brasil. A Aegea é uma empresa jovem, nós estamos com 14 anos de vida, operando hoje em 507 cidades, atendendo 31 milhões de pessoas em 15 estados pelo Brasil. Então, um dos nossos talentos da companhia, autodenominados, nós somos mestres em brasicidades, porque prestar serviço para esses mais de 31 milhões de pessoas, Brasil afora, exige uma capacidade de adaptação e de escuta ativa para resolver um problema tão básico quanto saneamento. Chegar em Manaus, chegar no Rio Grande do Sul, chegar em Teresina, no Ceará, né? Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para entender as peculiaridades do bioma local, da cultura local, das ênfases sociais de cada cidade, para poder garantir que o investimento seja alocado, fazendo a transformação sanitária, levando saúde e dignidade para essas pessoas, fazendo com que o valor do seu patrimônio, após passar uma infraestrutura de água e esgoto, seja valorizado em até 26%, efeitos mágicos de prosperidade, além da saúde, que o saneamento leva quando você endereça de forma constante esse investimento na cobertura. Então, eu diria para você que tem um aprendizado na nossa rede de mais de 19 mil colaboradores, atendendo essas 500 cidades, mais de 500 cidades. São 19 mil colaboradores? 19 mil colaboradores diretos, né, que fazem com que essa prestação seja um processo de aprendizado contínuo, atendendo os mais variados Brasis, né, do Amazônico ao Pampa. Pois é, mas esse Brasil, esses Brasis que a companhia atende, são Brasis muito desiguais? Muito desiguais, muito desiguais. Eu lembro quando nós começamos a operação em Manaus em 2018, já é uma companhia privada desde 2000, né? E passaram por lá como operadores dessa concessão os maiores operadores privados do mundo. A Leonesse Dizot, hoje Suez, né? Foi a primeira grande operadora. Quando a gente chegou em 2018, existiam 200 mil domicílios, quase 600 mil pessoas que não tinham o serviço de água fornecidos. Não era nem o de esgoto, era o de água não fornecidos. Metade deles moravam em palafitas, em tecidos urbanos próximos a Igarapés ou ao Rio Negro, onde a infraestrutura de serviços básicos não alcançava. A Aegea rapidamente, em 6 meses, pôde construir infraestrutura adequada e incluir essas pessoas excluídas do sistema de serviços na base de disponibilidade de água.
É claro, quando você está fazendo uma prestação de serviço público, cabe ao operador que se mistura na gestão da política pública de inclusão pensar em evoluções como o desenvolvimento, junto com a regulação, de remédios tarifários para poder incluir pessoas que não têm condição ou que têm uma renda familiar mais baixa. Então, existem mecanismos nos contratos de concessão que dão incentivos para essa inclusão, chamados de tarifa social, né? No caso de Manaus, a gente desenvolveu, junto com a agência de regulação, uma tarifa específica para aquele Brasil. O que é essa tarifa social? Normalmente você tem padrões tarifários, né, definidos pela agência reguladora, são preços tarifários, que tem em média R$ 70 no Brasil para o serviço de distribuição de água e tratamento de esgoto. A tarifa social é um desconto de metade dessa tarifa, em média, né, para que você possa ter acesso aos serviços. No caso de Manaus, nós desenvolvemos, junto com a agência reguladora, um incentivo de tarifa por R$10, para poder fazer com que essa população vulnerável tenha acesso a essa transformação sanitária de ter disponibilidade de água em quantidade e agora, recentemente, os serviços de esgotamento, de coleta e tratamento do seu esgoto gerado nessa população. Com isso, a gente faz com que a população mais vulnerável das cidades onde a gente atua seja atendido com prioridade, com ênfase na fila da inclusão, fazendo com que essa transformação gere também um processo de dignidade domiciliar, também um processo de certificação de domicílios que gera crédito para as famílias e ajuda num compartilhamento de prosperidade que o esgoto faz chegar na casa dos nossos clientes. Radamés, qual que é o tamanho do problema de saneamento do Brasil? O Brasil, por exemplo, é pior do que a Índia? Eu diria que, em termos relativos e nominais, a dimensão da Índia é muito maior do que a do Brasil. Hoje, existem 2 programas globais fazendo saneamento no mundo, referência, na Índia e no Brasil. Na Índia, a dimensão da universalização tem como meta a construção de um banheiro para cada 400 pessoas. Um banheiro para cada... Um banheiro para cada 400 pessoas. São pequenas unidades regionais em bairros onde a população vai ser servida pelo serviço sanitário. No Brasil, o gap no relativo é menor do que na Índia, e nominal muito menor por conta da população. Mas os números são medievais, Bruno. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto. 100 milhões de brasileiros. Por isso que eu fiz essa pergunta. Eu quero entender, eu quero que o nosso público entenda o tamanho do problema do saneamento no país. Esse número já é poderoso demais, lamentavelmente. 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto nas suas casas. Ou seja, o esgoto sai da casa e vai para a rua, vai para a sarjeta, vai para o ente comum contaminar lençol freático do vizinho, da comunidade, do rio que gera o manancial de água disponível para aquela cidade, gerando doença, multiplicando vetores sanitários tão danosos à vinculação de doenças hídricas no Brasil. Então, Bruno... Isso em todas as regiões? Em todas as regiões. A gente está falando diretamente dos estúdios de São Paulo. São Paulo, por exemplo, é um estado que também tem graves problemas de saneamento. Existem algumas companhias, Bruno, no Brasil, e a Sabesp é uma que vem ao longo de algumas décadas fazendo um investimento competente para poder ampliar a oferta de água com a evolução da resiliência hídrica por meio da estiagem e o avanço da coleta e do tratamento de esgoto sem precedentes quando a gente compara com outros estados.
tem ainda uma lacuna importante a ser vencida em São Paulo, mas ela de longe não se compara com os marcadores do Sudeste, Norte e Nordeste. Qual que é o pior estado em relação a saneamento? Quando a gente olha para o relativo, Norte e Nordeste são os campeões da desigualdade sanitária. Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Mas tem um estado específico? De maneira homogênea. Eles têm um padrão de cobertura no relativo homogêneo. Norte, com alguma coisa em torno de 10% de cobertura de esgoto. 10%, ou seja, 90% da população, em média, nos estados do Norte e Nordeste. Salvo raras exceções em cidades onde a gestão pública preocupou-se com o investimento e a sociedade civil organizada clamou por proteger os seus filhos da doença ou da inclusão, tentando incluí-los sanitariamente, cuidando do básico, onde essa transformação foi feita, mas cidades... São números, assim, medievais, né? Medievais. São números chocantes. Eu, inclusive, já comentei em outra oportunidade com você que, inclusive, eu já participei de programas de TV, geralmente em épocas de eleição, com candidatos a prefeito, governador, e o tema saneamento básico, evidentemente, sempre é citado. E trazendo aí números alarmantes também, como você está trazendo nessa edição. Mas sempre vem promessas, passa ano, volta ano, e o problema do saneamento no país todo continua alarmante, né? Continua com esses números alarmantes. A solução é 100% iniciativa privada, Radamés? Não, Bruno. Quando a gente olha para a dimensão do problema e tenta traduzir soluções em grandes números, a gente começa a modular soluções do problema. Então, acho que o primeiro degrau aqui do raciocínio é a dimensão de investimento necessário para que você possa fazer essa cobertura de universalização dos serviços de esgoto e a oferta dos serviços de água para quase 40 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada ainda no Brasil, remonta a montantes da ordem de 800 bilhões de reais. Então, capital requerido para poder gerar essa transformação, construindo estações de tratamento, implantando redes de coleta e de distribuição, cuidando de processos para garantir que os mananciais e que a natureza seja protegida com a devolução e com a circulação desse recurso tão rico. Da onde vem esse dinheiro? Eu acho que é o passo inicial para começar a endereçar esse dilema medieval. Esse dinheiro virá prioritariamente de capital privado, por intermédios de companhias públicas ou privadas. Então, operadores, públicos ou privados, se reunirão em torno de uma crença onde a atração do capital, o retorno, a garantia, a transparência da alocação dele direto na casa das pessoas, fazendo a transformação nas cidades, vai garantir com que a financiabilidade desse negócio não esteja vinculado a discussões de poupança pública, liberando poupança pública para investir em educação, em segurança, em temas mais importantes para a sociedade. Então, hoje, com a evolução do mercado de capitais, né, algumas companhias públicas deram o passo de abrir seu capital na bolsa, têm feito follow-ons para poder financiar essa jornada de universalização. Então, eu diria que a combinação entre público e privado com a sociedade civil organizada vai fazer com que a diferença seja realidade. Ô Radamés, você está há quantos anos na companhia? Eu sou fundador da companhia, estou lá uns 14 anos de vida. 14 anos na companhia. 14 anos. O que significou para você o marco legal do saneamento? Bruno, momento importante, né? A gente estava... Quando a gente olha o dilema de atração de capital, o dilema de exercício sobre a resiliência necessária
para construir uma infraestrutura em tão longo prazo, contratos de 30 anos, eles requerem princípios básicos de segurança jurídica, parâmetros de monitoramento e transparência para garantir que essa evolução seja medida pela sociedade. E junto com essas duas coisas, o marco e a discussão, toda a discussão que culminou com a aprovação no Congresso e no Senado desse arcabouço legal, acho que a maior vitória foi constituir uma bandeira de desejo da sociedade de universalização. Ou seja, o marco ergueu um desejo de que em 2033 e para cidades aonde não conseguirem resolver até 2033. Você falar, o ano é 2033. O plano é universalizar o saneamento no Brasil até 2033. Corrida de 100 metros com obstáculo, Bruno. Com obstáculo. Vai conseguir ou não vai, Radamés? Acho que você que está andando por aí. Muito tem sido feito. Assim, são 100 milhões que ainda não tem. Muito tem sido feito, Bruno. E é uma corrida mesmo. É uma corrida porque, olha de só, 100 metros por obstáculo. Exatamente. Foi aprovado pelo Congresso em 2021. Ou seja, tinham 12 anos, mas já se passaram aí alguns anos, quer dizer, tem 9 anos, né, para chegar lá. Para você ter uma ideia, de 21 para cá, 45 projetos foram licitados no Brasil. Um montante de alocação dos 800 bilhões, alguma coisa em torno de 160 bilhões foram alocados nesses projetos já endereçados, onde você tem gestores como a EGEA, operadores como a EGEA, que garantirão a captação, a transformação, a implantação dessa rede de infraestrutura. Só a companhia, nos últimos 3 anos, estamos em 24, nos últimos 4 anos, a companhia já investiu entre outorga para os estados e municípios investimento construído em redes de água e esgoto, um montante da ordem de 30 bilhões de reais. Tem mais 40 bilhões até 2033 para a carteira de projetos onde a gente opera, as mais de 507 cidades, só com a EGEA.